João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Senhor. João, capítulo de número 15. Todos acharam, irmãos? Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois as varas. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanece em mim, é lançado fora como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Toma teu assento, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Tu és quem nos sondas e quem nos conheces, ó Pai. Sonda-me, Aleluia. Senhor, Aleluia. e me conhece. Aleluia. Quebranta o meu Aleluia. coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me como um vaso. Aleluia. Queremos ser usados, Senhor, nas tuas mãos. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. Aleluia. Eis aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero de uma forma muito simples e bem objetiva trazer uma mensagem ao teu coração nessa noite. Queria que você redobrasse a tua atenção, que você prestasse atenção nas poucas palavras que vão ser ditas nessa noite. O livro que nós lemos, o texto que nós lemos, é um texto que se faz referência ao livro de João. O Evangelho de João, ele vai ser o último evangelho a ser escrito. João vai descrever o seu livro com alguns propósitos. E ele começa o seu evangelho falando a respeito de Jesus, dizendo que ele era o Verbo. Em seus primeiros capítulos, João vai se atentar ao povo. No capítulo de número 4, todos nós conhecemos, ele vai parar à beira do poço de Jacó
E João vai descrever que Jesus vai parar agora e vai vir de encontro a ele uma mulher. E essa mulher era uma samaritana. Ela está com a vida toda arrebentada, cheia de problema, mas é exatamente no poço de Jacó que Jesus vai se revelar para ela. Capítulo de número 5, capítulo de número 6, Jesus vai multiplicar o pão, vai multiplicar o peixe. No mesmo capítulo de número 6, ele vai se revelar e dizer que é o pão vivo que desce do céu. O livro de João vai descrever essas 7 vezes em que Jesus vai dizer: eu sou. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo. Eu sou. Ele vai se revelar através do eu sou. Até o capítulo de número 12, João ele vai descrever que Cristo ele vai se apresentar para o povo. Ele vai estar à disposição do povo. Porém, no capítulo de número 12, Jesus vai deixar o povo de lado e vai apenas agora falar com os seus discípulos, para os seus. Capítulo de número 12, ele volta para Betânia. No 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E no mesmo capítulo de número 13, ele lava os pés dos discípulos e vai falar sobre amar uns aos outros, a respeito do amor. No capítulo de número 14, Jesus ele vai falar a respeito da sua ida ao Pai, em que ele foi preparar um lugar, mas que enviaria o Consolador. O capítulo de número 15 é um capítulo um pouco complexo, porque Jesus vai se revelar aos seus discípulos de uma maneira diferente. Porque Israel sempre foi para Deus, no Antigo Testamento, a vide de Deus. Isaías capítulo de número 5 vai dizer que Deus plantou essa vinha no melhor terreno. Ele limpou, construiu muros de proteção. Isaías vai dizer que Deus depositou em Israel o seu melhor. E em troca, Israel devolveu para Deus, enquanto à espera de uvas boas, Israel vai devolver para Deus uvas amargas. Deus deposita o melhor em Israel, e Israel não vai devolver, não vai retribuir a Deus o seu melhor. Muito pelo contrário. O profeta Ezequiel, no capítulo de número 15, vai dizer que uma vide, ela só serve para uma coisa: ou ela serve para dar fruto, ou ela não serve para mais nada. Ou ela serve para produzir, ou ela serve para ser queimada. Ou ela serve para dar muito fruto, ou ela não serve para mais nada. O texto que nós lemos aqui, Jesus ele vai se apresentar agora para os seus discípulos e ele vai dizer: não é Israel que é a vide de Deus. Não é Israel que é a videira. Paul Washer vai dizer que quando ele explica isso aqui, ele vai dizer: eu sou. Ele está apresentando o seu poder, o seu poderio, a sua força, a sua grandeza. E quando ele está dizendo eu sou, ele está dizendo: Israel não é, vocês não são, eu não sou, a igreja não é. Ele está dizendo: eu sou, ó glória. Eu sou a videira verdadeira. E no capítulo de número 15 nós vamos aprender algumas coisas ao longo desse capítulo. E Jesus não vai apenas dizer que ele é a videira verdadeira. Ele vai dizer que o Pai é o viticultor, ele é o agricultor, ele é quem cuida dessa videira. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Eu sou. No versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte: toda vara que está em mim e que não dá fruto, o Pai ele o corta. Porque é impossível eu dizer que estou nele, que permaneço nele, que estou ligado a ele e não dou frutos para ele. Nesse mesmo capítulo, no versículo de número 16, nós vamos ler um clássico aqui da Bíblia Sagrada. Ele vai dizer assim: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós.
E a gente ouve isso aqui, a gente acredita que nós não teríamos a capacidade de escolher, mas foi Ele que nos escolheu. Só porque tem um detalhe: Ele não nos escolheu apenas para salvação. Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós dessemos frutos para Ele. Ele vai dizer: não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. E tem um detalhe: eu vos nomeei para que deis fruto. Vai e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo assim: eu nomeei vocês. E por muito tempo, eu até estava conversando com um amigo esse dia, ele disse assim: mas eu não tenho um chamado para dar fruto. Eu não tenho um dom para dar fruto. Mas quem é que disse que nós precisamos de chamado? Quem é que disse que nós precisamos de dom? Nós já fomos escolhidos para a salvação e, com detalhe, nomeados, designados a dar frutos para Ele. Oh, glória a Deus. Ele vai dizer isso aqui, ó, versículo número 2: toda vara que está em mim e que não dá fruto, Ele corta, porque não tem como eu permanecer nele sem dar fruto. Olha o que ele continua no mesmo versículo dizendo: a que dá fruto tem um outro tipo de vara. Tem a que não dá fruto, e a que não dá fruto Ele corta. Só porque tem um outro tipo, é a que dá fruto. A que dá fruto, olha o que ele faz: Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Porque o propósito dele não é apenas que nós damos fruto, é que nós demos mais frutos ainda. Ele vai nos limpar para que nós demos mais frutos ainda. E eu aprendo uma coisa aqui: a nossa vida cristã, ela é assim. Ela é um processo que nós vamos sempre progredindo. Porque até o capítulo 5, ele vai apresentar 4 grupos aqui. Primeiro, a que não dá fruto. Segundo, a que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. E a quarta, a que dá muitos frutos. É um processo de crescimento. Talvez nós estamos aqui hoje, você está aqui hoje, você não está, você quem sabe só está dando fruto. Mas você vai passar pelo processo em que Ele vai te limpar, para você dar mais fruto, até chegar ao estágio em que você dê muitos frutos para Ele. Oh, glória a Deus. Versículo de número 3: vós já estáis limpos pelas minhas palavras. Oh, glória. Se existe algo que limpa, irmão, se existe algo que purifica, é a palavra dele. Se existe algo que ilumina o caminho sombrio, é a palavra dele. Se existe algo que cura, que transforma, que vai fazer você melhorar de vida, de caráter, de conduta, é a palavra dele. É isso que ele está dizendo: vós já estáis limpos pelas minhas palavras. Versículo de número 4, eu gosto disso aqui, porque ele vai dizer assim: permanecer. E durante pelo menos 10 vezes vai aparecer essa palavra permanecer aqui. Olha o que ele vai dizer: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto sozinha, ela não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também sois vós. Ele está dizendo: vocês têm que permanecer em mim. Se não permanecer em mim, não tem jeito nenhum. Era isso que Israel fazia. Era isso que Israel representava. Não permanecia nele. É por isso que ele vai vir e vai dizer assim: eu sou a videira. Aquilo que vocês esperavam do povo, aquilo que vocês esperavam de Israel, aquilo que vocês esperavam dos homens e não conseguiram enxergar neles, eu sou. Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. Oh, glória. O versículo de número 5 é o que me chama a atenção, que eu queria me apegar mais a esse versículo. Ele vai dizer: eu sou a videira e vós sois as varas. Presta atenção nisso aqui, irmão. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Logo, nós entendemos que a vontade de Deus aqui, em todo esse texto em que nós lemos, é que nós permanecemos nele.
A palavra permanecer no original do grego, ela significa resistir a qualquer jeito. É independente das adversidades, independente das lutas, das provações, independente de tudo aquilo que vai querer me fazer desistir, eu estando nele e permanecendo nele, eu resisto a qualquer jeito por ele. Tem gente que diz assim, não, mas eu até entendo porque que ele saiu dos caminhos. Não dá para entender. É porque nunca permaneceu nele. Não, porque aconteceu certas coisas e que ele estava pegado a alguém, a algo, e que dá até para entender porque que saiu. Como é que uma pessoa dessa vai ficar? Não dá para entender. É porque nunca permaneceu nele. É porque nunca esteve nele. Independente do que aconteça, ou que vai acontecer, Jesus está dizendo, permanecer em mim. Aquele que permanece em mim, e eu permaneço nele, esse tem a capacidade de dar muitos frutos. A gente vê gente que oscila, entra na igreja, sai da igreja, vai, volta. É porque nunca esteve nele. É porque nunca permaneceu nele. É porque nunca esteve ligado à videira que é ele. Nunca conseguiu compreender o propósito que é ele. Olha para cá. Nunca conseguiu entender que o propósito é ele. Estava lendo essa semana a respeito de Policarpo de Esmínia. Com 88 anos de idade, um homem que dedicou a vida para Cristo. Discípulo de João, Flávio Josefo vai descrever a sua história. O homem que revolucionou, viveu 88 anos da sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Ao findar da sua vida, vão pegar Policarpo e vão colocar ele na arena em Roma. Vão chegar para Policarpo e vão dizer, Policarpo, é a hora de tu desistir. Fizeste algumas coisas boas para o governo e agora, quem sabe a hora, nós vamos te livrar dessa situação. Nega Cristo. Nega Cristo que nós não vamos soltar os leões. Você não vai ser devorado pelos leões aqui para todos verem, você não vai ser devorado. Você não vai ser envergonhado, Policarpo. É a sua oportunidade de negar Cristo. Policarpo fecha os seus olhos e diz, pode soltar os leões. Em 88 anos da minha vida, Jesus nunca me decepcionou. Não é agora que eu vou decepcionar ele. Pode soltar os leões que eu quero morrer por ele. Isso é permanecer, irmão. Isso é permanecer nele. Soldados ainda vão dar uma chance para ele. Vão dizer, não, você está muito ruim. Vem para cá. Vamos colocam ele no centro da arena. Colocam lenha embaixo dos seus pés. E disse, agora é a última oportunidade. Você não vai ter mais chance para sobreviver depois dessa. Nega Cristo, Policarpo. Ele disse, rapaz, pode acender a fogueira embaixo dos meus pés. Porque hoje mesmo eu quero encontrar com ele na glória. Isso é permanecer. É além das adversidades da vida. Eu compreender que permanecer nele, irmão, não é esse oba-oba que tem por aí. É eu estar ligado a ele por aquilo que ele tem para me oferecer. É eu estar ligado a ele por aquilo que ele pode me dar. Permanecer nele é a gente conseguir compreender a graça, o favor imerecido, o sacrifício vicário dele na cruz do Calvário, oh glória. Isso é permanecer nele. Isso é permanecer nele. No mesmo versículo 5 ele vai dizer, só a videira, vós sois as varas. Que permanece em mim e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vamos perceber que a segunda vontade de Deus aqui nesse versículo, a segunda vontade de Jesus é que nós produzimos para ele muitos frutos. Nós vamos perceber que há uma evolução desde que ele começa o texto. Ele vai dizer, tem quem não dá fruto, e quem não dá fruto o Pai corta. Mas tem quem dá fruto.
E quem dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Só porque Ele vai apresentar uma outra classe, que é o que dá muitos frutos. Ele está dizendo, se você permanecer em mim, eu permanecer nele. Existe quem dá muitos frutos. Muitos frutos, ó glória. E Ele está interessado que nós produzimos frutos para Ele. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Porque não existe um momento em que eu vá produzir um fruto para Ele. Na escola eu posso produzir fruto. No meu serviço eu posso produzir fruto. Na faculdade eu posso produzir frutos. Na confraternização com os amigos eu posso produzir frutos. Ele está dizendo, vocês podem produzir frutos. E eu gosto disso, Ele gosta, Ele está dizendo, a vontade dEle é que vocês produzam muitos frutos. É que nós produzimos muitos frutos. Eu estava vendo esses dias uma reportagem do Ricardo Oliveira. Um rapaz que era atacante do Santos, pastor evangélico. Atacante do Santos e atacante hoje do Atlético Mineiro. Eu estava vendo o testemunho dele, disse que quando ele jogava aqui no Figueirense, na Palhoça, todos os dias, quando ele jogava no juniores, eu não sei, na categoria de base do Figueirense, ele entrava dentro do ônibus. E quando ele entrava dentro do ônibus, ele já ia conversando com Deus. Porque do CT do Figueirense até a Palhoça onde ele morava, tinha 25 minutos. E ele disse que quando ele sentava no banco do ônibus, ele dizia para Deus, Deus, hoje eu tenho 25 minutos. Para a pessoa que sentar do meu lado, eu conseguir produzir fruto para ela. Eu tenho 25 minutos para anunciar as tuas boas obras para a pessoa que sentar do meu lado. Diz ele que às vezes passava o tempo e chegava às vezes 10, faltava 10 minutos, passava e ele dizia para Deus, Deus, eu só tenho 15 minutos. Para falar do teu evangelho, para apresentar os frutos a alguém que senta hoje aqui do meu lado. A qualquer lugar, ora, nós podemos manifestar a natureza de Deus na terra. Não existe um momento determinado, irmão. Você acha que você vai manifestar Deus só aqui no culto? Quando alguém pede para você levantar a mão, você levanta. Quando pede para dar glória, você dá glória. O evangelho de Deus, o reino de Deus vai muito além disso. Vai você manifestar Deus aqui, manifestar Deus lá fora. Na verdade, muito mais lá fora do que aqui dentro. Muito mais lá fora do que aqui dentro. Ele está dizendo, todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Existem algumas coisas que nos impedem que nós geramos frutos para Ele. E algumas dessas coisas eu anotei uma coisa aqui só. Você sabia que a religião, ela impede muitas vezes que nós geramos frutos para Ele? Que nós damos muitos frutos para Ele. A religiosidade impede muitas vezes que nós manifestamos a vontade dEle. Eu vi uma frase uma vez e disse que toda vez que eu me choco com a religião, ela tira um pedaço de mim e que nunca mais volta. Mas toda vez que eu me choco com Deus, Ele tira um pedaço de mim e coloca um pedaço dele dentro de mim. Oh, glória. A Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10, vai falar a respeito da parábola do bom samaritano. E o texto vai dizer em Lucas que os assaltantes vão pegar e vão bater no viajante, vão bater nele, vão deixar ele quase morto, cheio de feridas. E a Bíblia vai dizer que vai descer um sacerdote. E o sacerdote vai descer e não é que ele não enxerga, não é que ele não vê um homem quase morto. Ele vê. Ele olha para ele quase morto só porque isso é proposital. Ele olha para quem está quase morto e ele desvia o caminho. Na mesma estrada vai descer o levita.
E o levita vai vir do mesmo jeito. Ele vai ter a percepção que há alguém quase morto. Só porque de propósito ele desvia o caminho. A Bíblia vai dizer que vai vir um bom samaritano. O samaritano é terrível, porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E ele vai descer. Ele vai ver aquele homem quase morto. Ele vai pegar, vai colocar nos seus ombros. Vai pegar vinho, óleo, vai estancar as suas feridas. Vai levar até uma hospedagem. Vai dar pagar hospedagem para ele. Vai pagar todas as suas despesas para ele. E eu vi isso aqui e achei muito interessante. Porque o sacerdote e o levita, eles trabalhavam exatamente no templo. A lei dizia, a religião dizia, que se eles encostassem alguém que estivesse morto, eles não poderiam estar mais no templo, eles teriam que ficar um tempo determinado fora. Eles conseguem perceber, escuta isso aqui, que há alguém jogado no meio do caminho. Eles têm a percepção de que há alguém jogado no meio do caminho, e eles não desviam o caminho porque não enxergaram eles. É exatamente porque eles viram alguém quase morto que ele desvia o caminho. Olha o que a religião faz. É em nome da religião que eles estão desviando o caminho. É em nome da religião que eles estão dizendo, eu não vou tocar neles. Porque a religião faz isso. A religião impõe limites. E Deus vai além da religião. Deus vai além da religiosidade. É exatamente por causa da religião que eles vão desviar o caminho. É em nome de Deus, Guilherme. É no nome de Deus que eles estão dizendo, não vamos tocar nele, porque nós vamos ficar uma semana. Eles deixam de ajudar em nome da religião. Eu lembro quando, no ano passado, eu e o Daniel, a gente começou a participar de um projeto aqui em Criciúma, em que a gente ia evangelizar algumas pessoas na Avenida Centenário. A gente entregava sopa, suco, cachorro quente para as pessoas. E alguns pontos de droga, alguns pontos movimentados da Avenida Centenário. E assim que a gente começou, havia uma resistência muito grande por parte dos travestis. Eles não eram acessíveis. Eles sabiam que a gente estava se aproximando deles e que ia entregar comida, sopa, suco, só porque depois ia vir louvor, ia vir evangelização, e eles sabiam que iam ser confrontados. Eles não aceitavam no começo, essa parte eu não peguei, mas eu peguei alguma resistência por parte deles. E bem quando eles começaram lá no começo, disseram que eles tinham que gritar do outro lado da avenida para que eles pudessem aceitar, mas eram muito resistentes. Mas quando a gente começou a fazer a participar desse evangelismo, a gente começou a se aproximar deles devagar. A gente foi se aproximando deles. Se aproximando deles até que começou a chegar uma hora em que eles já estavam aceitando o cachorro quente, a sopa, o suco. Eles já cantavam louvores. Eles já ouviam a palavra. Eles questionavam. E durante alguns meses em que a gente estava evangelizando eles, havia um moço, Rodrigo o nome dele, em que a gente percebeu que o Rodrigo não estava mais frequentando a avenida. Passou alguns tempos, e a gente foi dando falta do Rodrigo, mas não percebia mais que o Rodrigo estava na avenida. A gente tem esse grupo de evangelismo no WhatsApp, e de repente eles colam um áudio lá no grupo. E quando eu vou abrir o áudio, eu comecei a chorar. Era o Rodrigo, dizendo assim, gente, eu estou morando aqui em Laguna, estou trabalhando em uma concessionária, e eu desisti da vida da noite. Eu louvo a Deus porque um dia vocês tiveram a coragem de insistir na nossa vida. Eu louvo a Deus porque vocês não desistiram. Sabe de uma coisa? A gente resistiu muito que você chegasse próximo de nós. Porque muitas vezes a gente via a gente com a Bíblia embaixo do braço. Quando via nós na avenida, eu atravessava do outro lado da rua.
Pessoas que andavam com a Bíblia embaixo do braço. Ó religião, ó religião. Andavam com a Bíblia embaixo do braço. Reconheciam que nós precisávamos de uma palavra, mas por causa da religião desviava o caminho, passava de largo. Eu não vou incluir a igreja, eu vou me incluir, irmão. Eu só tive coragem de chegar até ele porque eu estava com um grupo de pessoas. Quantas vezes que eu passei na avenida dizendo assim: que vida é essa? Se travestindo, estando no meio da Avenida Centenário. Que vida é essa? Mas eu nunca tive uma coragem de parar. Quantas vezes você, irmã, passou por um ponto em que estava uma prostituta, e você tem a capacidade de olhar para ela e dizer: que vida é essa que ela vive? E qual foi a palavra que nós entregamos? É isso que a religião faz. Tem gente que cresceu comigo nesse bairro. Nós jogávamos bola junto quando era criança. Estão todos os dias bebendo ali no bar. Mas se eu sentar do lado da cadeira dele e ficar conversando com ele, vai ter gente que vai passar e vai dizer: o Léo está desviando também. O Léo está caminhando no caminho errado também. O Léo está entrando no caminho errado também. Porque a religião tem o poder de impor limites. Deus vai além da religião. Deus vai além de qualquer religiosidade. Se você compreender o que é permanecer nele, se eu permanecer nele, eu vou ter a capacidade de gerar muitos frutos para ele. É isso que ele está dizendo. Permanece em mim. Vocês vão permanecer em mim, e eu vou permanecer em vós. Versículo de número 6. Quem não estiver em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimada. Olha como o processo de quem não está nele é diferente. Quem está nele tem a capacidade de progredir. Eu não dou fruto, mas ele vai me limpar para que eu dê mais fruto. E depois que eu der mais frutos, eu vou chegar à capacidade de dar muitos frutos para ele. Agora, quem não permanece nele é o seguinte: quem não está nele regride, perceba isso. Vai ser lançado fora, vai secar, lançado no fogo, até que seja queimado. É isso que ele está dizendo. Versículo de número 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Eu cresci ouvindo essa mensagem. E cresci ouvindo essa mensagem, irmão, em que o jeito é que ela sempre era pregada de um modo triunfalista. Mas olha a profundidade do que Jesus está dizendo. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Ele está falando de alguém que está ligado nele. De alguém que resiste qualquer coisa, a qualquer jeito por ele, que não é um vento que vai fazer desanimar. Olha o que ele vai dizer: e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiserdes, e vos será feito. Você acha que quem compreende a graça dele, quem compreende o amor dele, quem compreende o sacrifício que ele fez, ou quem está ligado a ele por aquilo que ele já fez e não por aquilo que ele vai fazer, você acha que vai pedir o que para Deus, irmão? Qual vai ser o propósito que ele vai apresentar para Deus em 2018? Trocar de carro? Lógico que não. Prosperar? Ficar rico? Lógico que não. No mínimo, quem permanece nele não pede outra coisa que não seja ligada a ele. Não vai solicitar outra coisa para ele
a não ser algo que esteja ligado a Ele, algo que Ele seja o centro, algo que Ele esteja no controle. Versículo de número 8: nisto é glorificado o meu Pai. Olha o detalhe aqui que eu vou começar a terminar a partir de agora. Nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Até aqui no capítulo 8, no versículo número 8, Jesus está tratando a respeito de que nós devemos dar frutos. E dar frutos logo vai fazer com que eu pense, e isso realmente é algo relacionado a trabalho, a produtividade. Eu vou dar fruto porque eu estou trabalhando, porque eu estou produzindo para o reino de Deus. Só porque esse versículo número 8 é o que me chamou muita atenção. Só porque não está relacionado só ao trabalho, só à produtividade. Porque Mateus capítulo de número 7, versículo 22, olha o que ele vai dizer. Naquele dia, muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós operamos muitos milagres. Essas pessoas trabalharam ou não trabalharam? Produziram ou não produziram? Lógico que produziram, lógico que trabalharam. Aí Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Porque não está apenas ligado ao trabalho. Dar frutos não está apenas ligado à produtividade. Porque tem muita gente que dá fruto, tem muita gente que ele é produtivo, só porque tem um porém: o fruto que ele dá, ele quer glória para ele e não para Deus. O fruto que ele gera, ele quer glória para ele e não para Deus. Até o fruto que nós gerarmos, irmão, a glória tem que ser para Deus. Você sabia disso? É isso que ele está dizendo. Nisso é glorificado meu Pai. Vocês dando muitos frutos, é nisto, até nisto é glorificado meu Pai. Eu vou terminar aqui agora. Porque um dia Jesus vai chegar e ele vai amaldiçoar uma figueira. O livro de Marcos vai descrever isso, Marcos 11, se eu não me engano. Ele vai chegar e ele vai ver que há uma figueira. É que a figueira ela tem muitas folhas. Jesus vai chegar e se aproximar perto dela e vai perceber que essa figueira não tem frutos. Ele vai olhar para ela e vai amaldiçoar ela. E no outro dia a figueira amanhece seca. A figueira tinha folhas, mas ela não tinha frutos. A figueira tinha aparência, Daniel. A figueira tinha aparência. Ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Tem gente que vive de aparência. Tem gente que pela aparência, você até acha que ele está produzindo, mas não está. Pela aparência, você até acha que ele é produtivo, mas não é. Porque só tem aparência. E tem um detalhe: a figueira era uma das árvores mais valorizadas na época pela fauna e pela flora em Israel. Porque o fruto da figueira alimentava pessoas e alimentava animais. Jesus não está nem se importando. Ele vai amaldiçoar ela. Porque se não serve para dar fruto, irmão, não serve para mais nada. Se nós não servimos para produzir, nós não servimos para mais nada. E muitas vezes a gente é exortado. Muitas vezes a gente vem para o culto e a igreja tem se tornado isso. A gente vem para o culto, a gente recebe uma palavra de exortação, e quando eu sou exortado, eu nunca me nivelo por alguém que tem as mesmas características que eu, não.
Eu nunca me nivelo por alguém que tem características maiores do que eu. Eu sempre me nivelo por alguém que tem características iguais à minha, ou menor que as minhas. Porque eu venho diante de um culto e de uma palavra em que eu sou exortado, eu vou pensar assim comigo: para aí, eu sou assim, mas o Bruno também é. Eu sou assim, mas o Bruno é filho do pastor, ele comete o mesmo erro que o meu. E daí eu vou olhar por outro lado agora e eu não vou olhar para quem está acima de nós. Eu vou olhar alguém para quem está abaixo. Além do Bruno que é igual a mim, o Daniel está pior que eu. A igreja tem se tornado isso. Um movimento de pessoas em que cada um quer apontar o defeito do outro. Em que cada um quer apontar o que o irmão faz ou que deixa de fazer. Ou o pecado que ele comete ou deixa de cometer. E na verdade, às vezes, a gente pensa que apontar o defeito do irmão, apontar o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, vai me isentar e vai me tornar mais santo por isso. Na verdade, eu não me torno mais santo. Eu me torno um pecador igual a ele, só porque com uma característica a mais: fofoqueiro. Uma característica a mais: alguém que julga. Apocalipse capítulo de número 3. Versículo de número 15. É exatamente assim que a igreja de Laodiceia está. Aí Deus vai dizer assim: cada um apontando o defeito do outro. E Ele vai dizer assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. A gente quer se justificar olhando o outro. E ele está dizendo assim: eu conheço as tuas obras, cara. Eu conheço as tuas obras. E é por conhecer as tuas obras que eu afirmo uma coisa: vocês não são nem quente e nem frios. A gente cresce dentro de uma cultura pentecostal em que ser crente, a gente tem que ser só quente. Porque ser quente é aquele crente quente, do manto, do negócio, do que pega, do terra, do gira para lá, gira para cá. E a gente cresceu nessa cultura dizendo assim: só tem que ser quente. Não, crente frio é geladeira, que esse negócio, boca de aço e tal. E só pode ser quente. Mas ele está dizendo assim: quem dera vocês fossem quente ou fossem frios. Eu entendi isso aqui há poucos dias. O que Deus está falando aqui é tão confrontador para Laodiceia que você não tem noção. Porque Laodiceia ficava entre as cidades de Colosso e de Hierápolis. A cidade de Colosso produzia as nascentes de suas águas, eram águas geladas, frias. E Hierápolis, as nascentes das águas de Hierápolis eram águas quentes, termais. Todo viajante que viajava se programava para pelo menos no caminho passar por Colosso. Porque em Colosso ele ia passar as nascentes das águas e ia beber de água gelada. Ia matar a sua sede. Se eles se feriam no meio do caminho, eles se programavam para parar em Hierápolis, porque as águas de Hierápolis eram águas quentes. E as águas quentes termais, elas curavam. Só porque tem um detalhe: quem não conhecia o trajeto, quem não conhecia o caminho, a cidade de Laodiceia ela não tinha fonte, não tinha nascente. As águas eram canalizadas de Colosso e canalizadas de Hierápolis. Elas saíam de Colosso gelada, só porque chegava em Laodiceia morna. Saíam de Hierápolis quente e chegavam em Laodiceia morna. Quando os viajantes que não conheciam o trajeto e o caminho paravam à beira das fontes para beber da água, e devido à exaustão, ao cansaço da viagem, bebiam de águas mornas. E isso era quase que involuntário. Automaticamente vomitavam quando bebiam da água. Você sabe o que Deus está dizendo? Vocês são exatamente assim. Vocês não servem para matar a sede, e vocês não servem para curar. Vocês não estão servindo para nada. Muito pelo contrário, vocês estão servindo para uma coisa: para causar enjoo.
eu vomitar-te-ei. Sabe por que ele vai dizer isso aí? É porque eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Que frutos nós temos gerados para Ele? Que obras nós temos feitos para Ele? Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, te aclamamos nesse culto, sentimos a Tua presença, e a Tua presença se fez real nesta casa, nesta noite. Ouvimos a Tua palavra que nos confronta, ó Deus. Nos ajude a melhorar, nos ajude a manifestarmos a Tua vontade, a manifestarmos a Tua natureza, o Teu reino, aqui na terra como é no céu. Precisamos produzir mais frutos e muitos frutos para Ti. Me ajude a aproveitar as oportunidades em que eu vou ter durante essa semana para manifestar a Tua vontade. Nós queremos aproveitar a nossa oportunidade de poder falar do Teu reino, falar do Teu amor e dar muitos frutos para Ti, ó Pai. Nós cantamos aqui que o Teu reino é sempre eterno, e Ele é. O Teu reino é firmado em misericórdia, e Ele é. Tu és o Deus de misericórdia. Nós te adoramos nessa noite, exaltamos o Teu santo nome na beleza da Tua santidade. Senhor, nos ajude a melhorar. Queremos ser melhores, Senhor. Queremos manifestar a Tua vontade, ó Pai. A Tua vontade, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a viver o Teu caminho, a andar na Tua verdade. Aleluia. O meu orgulho Aleluia. me tirou do jardim. Aleluia. Tua humildade colocou o jardim em mim. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Vender tudo que eu tenho. Aleluia. Em troca do amor, aleluia, eu falharia. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Tu és, Senhor. O amor não Tu és o nosso Salvador. Nós queremos Te conhecer cada dia mais. O amor. Queremos Te conhecer cada dia mais, ó Pai. E de graça o aleluia, recebe eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Cante, eu quero conhecer Jesus. Eu quero Queremos Te conhecer cada vez mais. Jesus.